Karen chuta a menina no rosto. Então, eu trabalhava em um hotel dos 15 aos 18 anos e amei o trabalho lá. Eu era responsável pela discoteca das crianças que ficavam no hotel. Então, muita dança com crianças de 2 a 11 anos, pintura facial e caminhar dentro de uma grande fantasia de mascote. O mascote era incrivelmente fofo, mas a fantasia era gigante e era impossível ver qualquer coisa nela e não era permitido falar. Tudo que estava abaixo de 1 metro de altura estava fora do meu alcance de visão na fantasia, então sempre que estávamos indo em um evento alguém tinha que nos seguir por vários motivos. A pessoa que nos acompanhava basicamente tinha que ser nossa voz e olhos, porque poderíamos bater em coisas, e em crianças. Ops, as crianças poderiam fazer perguntas para nós. Por último e mais importante, alguém tinha que lidar com os pais mimados do hotel e eu prometo, não faltavam esses tipos de pessoas. Agora, muitos dos pais mimados nunca entenderam que as outras crianças, e não apenas as suas próprias, também queriam abraçar o mascote, então tivemos pais empurrando crianças para fora do caminho, gritando com as crianças para deixarem seus filhos irem primeiro e até levantando seus filhos sobre a multidão para que não precisassem esperar. Às vezes, podíamos ter 200 crianças ao mesmo tempo no restaurante, então sim. Podia ser difícil se as pessoas não se respeitassem, e como todos sabemos seguindo este subreddit, nem todo mundo faz. Agora, entra o pai mimado. Uma verdadeira Karen que quer falar com o gerente. Ela e sua família vinham ao hotel com bastante frequência e ela sempre fazia algo estúpido e agia como se fosse uma pessoa importante. No ano anterior, ela havia expulsado um grupo de crianças do castelo inflável para que seus filhos pudessem ter tudo para si. Então, sabíamos que tínhamos que ficar de olho nela. Neste dia, havia uma conferência e um feriado, então o restaurante estava lotado e o mascote não podia passar por lá. Então, fizemos uma fila para as crianças que queriam abraços. E uma fila? A mãe mimada não aceitou isso para seus preciosos anjinhos. Eu estava cumprimentando uma criança em uma cadeira de rodas, então isso levou algum tempo e a mãe mimada foi direto para a criança e o pai que estavam na frente da fila. Eu estava na fantasia de mascote, mas podia ouvir claramente a voz nasal da Karen. Olá! Minha família e eu estamos no meio do jantar e queremos dizer olá para o mascote o mais rápido possível, então temos que ir na frente de vocês. O pai da menininha disse claramente, e nós também estamos no meio do jantar e estávamos aqui primeiro. Desculpe, mas seus filhos têm que esperar na fila como todo mundo. Isso não vai dar certo. Vem aqui, Eka, e diga olá ao mascote simpático. Ela também estava tentando passar pela criança na cadeira de rodas agora. O pai disse, você não tem permissão para simplesmente passar na frente de todo mundo. Seja um exemplo para seu filho e aprenda algumas maneiras. Ai. Eu conhecia EP o suficiente para saber que isso seria uma situação e eu apertei o braço de minha companheira e ela interveio. Desculpe, mas você tem que ir para o final da fila. Todos aqui precisam fazer isso. Karen ficou muito brava rapidamente. Você não pode falar comigo assim, digamos que ela chamou de cadela para os leitores mais jovens, ponto. Ela continuou discutindo com minha companheira e alguns outros pais, e ficando mais alta. O gerente, é claro, ouviu-a e correu até lá. Gerente, você precisa sair do restaurante agora. E Karen recusou, é claro, e o gerente, de forma rígida mas firme, segurou seu braço e disse, por favor, venha comigo por um tempo. Karen começou a gritar com ela e um garçom veio e segurou seu outro braço e eles estavam prontos para tirá-la do restaurante longe das crianças. Quando o gerente e o garçom começaram a se mover, Karen ficou louca e começou a chutar e realmente chutou a jovem no rosto. O pai da menina era um cara grande, é claro, ele quase atacou Karen, mas cuidou de sua filha em primeiro lugar, graças a Deus. Ela teve o nariz quebrado. A mãe da menininha veio e cuidou dela e o pai foi atrás do gerente, garçom e Karen do inferno. A polícia foi chamada, é claro, e acusações foram feitas contra Karen. Ela também foi expulsa do hotel com sua família. Eu não sinto pena do marido dela, ele também era um idiota, mas senti pena das crianças. A menina de 4 anos que foi chutada no rosto ainda tinha uma pequena cicatriz no nariz nas últimas vezes que veio ao hotel, mas graças a Deus nada mais e ela não parecia estar com muito medo de estar lá. Eu sempre tomei um pouco mais de cuidado com ela depois daquele episódio. Infelizmente, não sei o que aconteceu com Karen depois disso com a polícia e tudo, mas nunca mais a vi e graças a Deus por isso.
colegas de quarto pararam de contribuir, então não deixamos nada para eles. Essa história aconteceu durante o meu 3º ano de faculdade. Eu me chamo Claire, morava com outras 5 mulheres. Vou chamá-las de Abby, Brooke, Dani, ela e Fran. Quando assinamos o contrato de locação da casa, concordamos com um acordo de 1 ano, a 1º de junho a 31 de maio. A casa ficava fora do campus e não estava mobiliada, então precisávamos de coisas para torná-la mais aconchegante. Antes de nos mudarmos, nos sentamos e decidimos o que precisávamos para a casa e quem levaria o que. Também acertamos uma escala de tarefas domésticas. Decidimos também que teríamos um fundo para suprimentos domésticos, para que pudéssemos comprar coisas que todos nós usaríamos, como papel higiênico, toalhas de papel, detergente para pratos e detergente para roupas. Acontece que Dani, ela, Francesca e eu trouxemos a maior parte das coisas que precisávamos, como um sofá, uma pequena mesa de jantar, pratos, talheres, copos, panelas, recipientes para armazenar alimentos, etc. As coisas correram bem durante o 1º semestre. Porém, logo depois disso, as coisas começaram a declinar. O namorado de Abby, Andy, basicamente se mudou para nossa casa e os dois começaram a agir como se fossem donos do lugar. Deixou uma louça suja na pia? Eles deixavam uma nota passivo-agressiva dizendo quão rude era fazer isso. Chegou em casa depois que a biblioteca fechou à meia-noite? Abby e Andy iam dormir às 10 e se você os acordasse, pagava caro. Logo, Brooke e seu namorado Brad começaram a agir da mesma maneira. Em fevereiro, ficou claro para Dani, ela, Fran e eu que não queríamos mais morar com Abby e Brooke no próximo ano. Nós 4 encontramos um lugar fora do campus e assinamos um contrato de locação. Informamos a Abby e Brooke e, a partir daí, as duas, mais seus namorados, passaram de chatos parciais a chatos completos. Eles faziam coisas como interromper a lavadora de roupas no meio da lavagem, tirar nossas roupas, jogá-las no chão e começar a lavar as deles. Eles usavam toda a água quente tomando banhos muito longos. Escreviam retornar ao remetente em nossa correspondência. Eles destruíam flores que nossos namorados nos enviavam ou traziam para nós. Eles recusavam encomendas. Pararam de contribuir para o fundo compartilhado de suprimentos e pararam de fazer tarefas domésticas. Cerca de uma semana antes do Memorial Day, ela recebeu uma ligação do proprietário do nosso novo lugar dizendo que os inquilinos anteriores haviam saído e que poderíamos nos mudar mais cedo, sem custo adicional. Dani, ela, Fran e eu discutimos e decidimos sair da nossa casa atual o mais rápido possível, mas não contamos nossos planos para Abby e Brooke. O Memorial Day chegou e Abby, Brooke e seus namorados saíram da cidade para acampar, enquanto o resto de nós colocou nosso plano em ação. Com a ajuda de amigos, Dani, ela, Fran e eu mudamos tudo para fora. E quando digo tudo, quero dizer tudo: móveis da sala, móveis de jantar, pratos, talheres, panelas, recipientes para armazenar alimentos, suprimentos de banheiro, cortina de banho, tapetes, luminárias, aspirador de pó, vassoura, pá, etc. Também decidimos que, como nem Abby nem Brooke haviam contribuído para o fundo compartilhado de suprimentos domésticos desde março, o papel higiênico, toalhas de papel, detergente para pratos, detergente para roupas e assim por diante eram nossos, então também levamos tudo isso. Abby, Brooke e seus namorados ficaram chocados ao voltar da viagem de acampamento para uma casa vazia. O que tornou nossa vingança ainda mais doce foi que, a caminho de casa da viagem de acampamento, todos eles tiveram intoxicação alimentar e ficaram muito, muito doentes. As mensagens sarcásticas que recebemos sobre nossa mudança repentina e levar todos os bens compartilhados, especialmente o papel higiênico? Impagável. Dani, ela, Fran e eu somos grandes amigas e ainda rimos da situação cerca de 12 anos depois. Nenhuma de nós ouviu falar de Abby ou Brooke desde a formatura. Karen gritou com o meu cachorro enquanto ele estava no meu quintal. Eu estava do lado de fora com meu cachorro Fitz, a macho, Springer Spaniel, 2 anos, esta tarde, aproveitando o clima quente com um livro. É o primeiro dia que temos 70 graus este ano e decidi aproveitar as temperaturas mais altas por um tempo. Desde que eu estava lá fora, ele estava deitado calmamente aos meus pés. Para contextualizar, eu estava sentada em um banco na varanda da frente, de costas para a casa e escondida por uma parede de tijolos, voltada para o oeste. Nossa casa é um duplex de um único nível construído na década de 1950.
Minha mãe é dona do prédio e moramos em um lado com inquilinos no outro lado, há apartamentos muito pequenos, cerca de 500 pés quadrados, e uma porta do apartamento fica de frente para a rua, enquanto a outra fica voltada para um beco compartilhado com casas na próxima rua. Existem apenas 2 casas em nosso quarteirão, incluindo a nossa, que são construídas verticalmente assim, os outros duplexes são construídos horizontalmente. Isso significa que, da maneira como nossa casa está situada, eu não teria visto o que aconteceu. Eu estava terminando um dos livros que tinha Amanhã, e Amanhã, e Amanhã, que eu recomendo muito se você ainda não leu, quando Fitz de repente pulou e correu em direção à calçada, latindo. Um segundo depois, enquanto eu estava colocando meu livro de lado, ouvi gritos. Havia essa mulher em pé na calçada com um cachorro da raça pastor alemão, gritando enquanto seu cachorro rosnava para Fitz a partir da calçada. Mesmo que não haja uma cerca, Fitz ainda está no quintal, ou sua corda longa, além de sua coleira normal de 1,8 metros, só o leva até a pequena biblioteca gratuita em nosso quintal, e está latindo e aparentemente na posição de brincadeira. Karen então começa a gritar comigo, dizendo algo nesses termos. O que diabos é isso? Você precisa controlar seu cachorro. Tenho 70 anos e poderia ter quebrado um quadril. Qual é o seu endereço? Eu estou no espectro autista e não lido muito bem com conflitos ou confrontos, então eu fico sem palavras, tentando afastar Fitz dela quando minha mãe sai e grita com ela. Você não precisa fazer esse escândalo todo. Ele ainda está no nosso quintal, e se você não gosta, não ande mais por aqui. Seu cachorro é perigoso. Eu poderia ter quebrado meu quadril. Eu tenho 70 anos. Mãe, e apenas continue andando. Karen sai de lá brava enquanto Fitz vai na direção da minha mãe, abanando o rabo enquanto ela varre a varanda da frente. Eu estou tentando explicar que não a vi chegando e não consegui parar Fitz. Ela estava apenas procurando por atenção. Ela não precisava causar uma cena assim. E ela não precisava andar na calçada porque havia muito espaço para ela continuar andando. Ela gritou essa última frase para as costas de Karen, que já estava na próxima esquina. Essa mulher claramente precisa de mais contato com a natureza do que eu. Claro. Chame o dono da terra. Então, quando eu tinha 13 anos, eu era muito fã de snowboarding, então sempre que tinha uma chance, estava lá fora fazendo isso no inverno. Embora nos últimos anos, eu pudesse fazer isso em julho. Havia uma enorme colina aberta para qualquer um, todos os dias do ano, desde que não cortassem árvores ou destruíssem o lugar. Essa colina estava localizada em um terreno nas florestas que, alguns meses antes desse evento, havia mudado de à venda para comprado pelos meus tios para evitar que fosse destruído. Ninguém realmente sabia que esses homens eram meus tios porque todos nós temos sobrenomes diferentes e a família do meu pai é enorme. Isso é importante para mais tarde. Um dos pais disse que eu e qualquer pessoa que não estivesse em um trenó de bebê não tinham o direito de estar lá porque éramos grandes e violentos demais para usar aquela colina e, em geral, deixávamos as crianças roubar ou danificar as pranchas que esquis ou fazer coisas para afastar todos os outros. Eu não me importava muito porque quando ia lá, usava minha prancha barata de $10 que era construída tão bem quanto um trenó de plástico. Então eu não precisava carregar minha prancha maior e melhor por toda a cidade. Isso, é claro, irritou mais essas Karens. Nunca entendi por que eles estavam tão chateados com isso. Eles podiam levar seus filhos para brincar em qualquer lugar e até havia estradas públicas que eram fechadas no inverno porque eram muito perigosas para dirigir que as pessoas usavam o tempo todo como locais para andar de trenó. Que eram também muito mais perto de casa e mais seguros porque não havia árvores, troncos caídos ou chances de coiotes decidirem que seus filhos eram lanches. Depois de cerca de uma semana deles constantemente reclamando e resmungando, eu finalmente disse, olha, vocês podem andar de trenó onde quiserem. Porque alguns idiotas decidiram destruir a propriedade e invadir, nem mesmo posso fazer snowboard na minha própria propriedade porque os vizinhos reclamam que eu posso quebrar a cerca deles, então, a menos que eu queira pagar centenas de dólares para ir a algum resort chique, este é o único lugar onde posso fazer snowboard. Em um terreno com meio quilômetro de largura, tenho certeza de que todos nós podemos aproveitá-lo. Não esperei uma resposta, apenas desci a colina, a desviando de todas as crianças que acham que deitar no meio de um lugar onde todos estão esquiando, fazendo snowboard ou andando de trenó é uma boa ideia, e pensei que seria isso. Mas, como você pode imaginar, eu estava errado.
Eu nunca fui muito bom em parar, então parei quando bati nas árvores, agradecido que elas ainda eram bastante flexíveis. Sobre os sons de risadas e neve sendo destruída, ouvi a Karen gritando e me virei para vê-la no topo da colina, apontando para mim e me chamando de todos os nomes possíveis. Aparentemente, ela ligou para o marido, a que confirmou que moravam nas proximidades, e disse que 1. Eu a tinha ameaçado, 2. Eu a tinha chamado de tudo o que havia de ruim e 3. Eu era um adulto crescido. Aos 13 anos, eu tinha talvez 1,14 metros e parecia ter 10 anos. O marido dela teve que lutar para não rir quando me viu subindo a colina, usando um macacão de neve rosa Barbie e carregando uma prancha barata Monster Energy preta com verde elétrico debaixo do meu braço. Ele perguntou o que eu tinha dito, repeti e admiti que sabia que xingar era errado, mas expressei o quão irritado estava. Ele tentou acalmar a esposa dele, mas ela gritou mais e disse, e eu vou chamar os donos da terra. Eu sorri como o gato de Cheshire e disse a ela, vá em frente. Vou falar com eles também. Então ela ligou e começou a despejar uma enorme reclamação, muito animada com muitos gestos e pulos semelhantes a uma galinha irritada. Finalmente, quando ela começa a ficar sem fôlego, eu posso ouvir um dos meus tios dizendo, estarei lá em breve, aguente firme. O sorriso estúpido que se espalhou pelo rosto dela quando ouviu isso, ela me olhou com desprezo e disse, vou te colocar em tanta encrenca. O marido dela já havia reunido as crianças e as mandado esperar no caminhão naquele momento, ele parecia que queria se enfiar em um buraco e morrer de vergonha. Depois de cerca de 15 minutos, um caminhão chegou e meus tios saltaram para fora. Eles foram até a mulher e pude dizer que não acreditavam 100% nela, mas como essa era a terra deles, se alguma coisa acontecesse, eles seriam responsáveis por isso. Ela ficou alta novamente e exigiu que eu fosse banida para a vida e tudo mais. Eles olharam ao redor e pediram que ela apontasse para a mulher perigosa e desrespeitosa, já que claramente eu era a única fazendo salboarde naquele dia. Ela bufou e me agarrou, me sacudindo enquanto gritava essa vadia aqui. Apesar de ser o meio de janeiro, juro que ouvi grilos enquanto as rodas em suas cabeças giravam. Conhecendo esses homens e o quanto me viam como sua própria filha, era principalmente para evitar de jogar essa mulher no sol. Finalmente, um deles falou. Você quer dizer a nossa sobrinha? Karen gaguejou e tentou inventar alguma resposta, mas falhou miseravelmente. Meus tios então lhe deram a escolha, em sair agora e voltar em alguns dias, a eles passariam para garantir que ela ficasse longe. Ou continuar agindo como estava e eles a processariam para tê-la banida e acusada de agressão por me agarrar, além de ser responsável por quaisquer danos que seus filhos causassem aos equipamentos de qualquer pessoa. Aparentemente, eles estavam recebendo ligações, mas ninguém sabia o nome dela, então a polícia não podia fazer nada. Ela bufou e saiu irritada, o marido a seguindo e parecendo um cachorro batido. Ela nunca voltou. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.